Bem-vindos, Mugiwaras, marinheiros e todos aqueles que se aventuram na Grand Line. Aqui estamos de volta para o review do capítulo 984, em frente para Onigashima. Desculpa pela demora no segundo vídeo, eu fui viajar, eu tirei férias, eu fui pra praia e não consegui gravar vídeos. Então agora estamos de volta para o segundo vídeo do canal, mais uma review, mais um capítulo. E com esse, o flashback do Oden, então acabou. O capítulo abre com a continuação da história de Capa do Bege, com o Got salvando a Chiffon. E eu acho que essa história de Capa já está entre as mais longas de One Piece. Eu não lembro de outra história mais longa que essa história tá gigante, são 22 volumes. E então, começando o capítulo mesmo, nós temos um flashback da Komurasaki conversando com o Denjiro, com o Kyoshiro. E nós não sabemos exatamente qual é a data desse flashback, mas é bem mais recente que tudo que nós vimos no flashback do Oden. Já parece algo perto do presente, eles já estão com uma ideia, com uma idade bem próxima do que eles estão atualmente, do que a gente vê. E a Komurasaki e o Denjiro estão discutindo sobre o Shimizu, que a gente descobriu no capítulo passado que é o Kyoshiro ou o Denjiro. E como a Komurasaki conseguiu o dinheiro que ela vai dar pro Shimizu, então entregar para a cidade de Ebisu, que é, quem lembra, né, dos capítulos anteriores, o Shimizu estava entregando dinheiro e roubando dinheiro dos ricos, entregando na cidade de Ebisu para o pessoal de lá poder viver tranquilo, conseguir comida e coisa. Então nós cortamos para alguns meses atrás, né, já bem mais recente, em que nós temos o Orochi conversando com o Kaido e discutindo então a questão dos bainhas vermelhas que voltaram. E aí vem a parte interessante, porque isso traz de novo a questão do traidor. O Orochi conseguiu essa informação a partir de um informante dentro dos bainhas vermelhas. E aí começa a questão, quem é esse traidor? Porque ele tem uma carta que avisa para ele então do retorno dos bainhas. E o Oden então começa a preparar o terreno para revelar esse traidor, que é mostrado aqui que é um dos membros da família do clã do Kurozumi, que era um ator. Então ele era um ator e os pais dele foram mortos no palco ao vivo. Então, de repente, alguém invadiu o palco onde os pais dele estavam e matou eles na frente dele. E por perseguição ao clã Kurozumi, né? O clã Kurozumi é odiado. E ele então decide servir o herdeiro do clã, que é o Orochi, e se infiltrar nos bainhas vermelhas para poder passar informações. E inclusive ele fala aqui que ele vai eventualmente morrer junto dos Kozuki, o que vai ser o final do plano. Então um plano muito elaborado, muito bem feito, e ele tá nessa figura meio macabra aqui no capítulo, né, esse traidor nesse momento, que ele é só uma sombra, uma coisa desfigurada com um sorriso meio tenebroso. Então nós finalmente voltamos para o presente. Então acaba o flashback do Oden, que foi um flashback não dos melhores na minha opinião. Ele teve seus problemas. E o capítulo passado, inclusive, foi um capítulo muito estranho, que ele pareceu desnecessário, mas então finalmente acaba o flashback. E aqui o Oda faz uma coisa interessante, né? O flashback durou tão longo, durou tanto tempo, tanto que ele faz uma recapitulação de tudo que ocorreu nos últimos tempos para a gente poder lembrar em que ponto nós paramos. E o que acontece é que os bainhas vermelhas então estão de volta lá no Porto Tokage, de onde eles estavam saindo para atacar o Onigashima, e não tinha encontrado nenhum dos barcos, eles estavam desesperados que ninguém tinha aparecido. E o Momonosuke e a Shinobu estão ficando no porto, enquanto os outros bainhas estão todos indo para Onigashima.
o Momonosuke tá tentando parar os bainhas, né? Porque tá meio na cara que eles vão morrer se eles forem sozinhos para Onigashima. E o Kinemon então tenta dizer e confortar o Momonosuke dizendo que é muito mais fácil eles se infiltrarem discretamente em Onigashima se eles estiverem com poucas pessoas ao invés dos 4.200 soldados que eles tinham reunidos. E aí começa a questão de que eles começam a finalmente discutir o traidor, né? Nenhum deles queria considerar essa possibilidade, mas tá na cara que tem um traidor. E eles começam a discutir. E aqui vem a grande revelação do capítulo, em que o Oda fez isso de uma forma brilhante, em que estão todos eles gritando tem que ter um traidor, quem é o traidor? E o Kinemon diz que não quer considerar a possibilidade, e todos estão gritando ele, tipo, tu não pode não fazer isso, nós temos que descobrir o traidor e nós temos que saber quem ele é. E nesse meio desse grito, o Kanjuro vem e diz, ok, nós temos que descobrir isso agora, então vamos deixar isso bem claro, o traidor sou eu. Então já tinham teorias de que o Kanjuro era o traidor, e aqui foi a revelação feita muito bem, como o Kanjuro simplesmente dizendo no meio do nada, eu sou o traidor, porque o nome dele é Kurozumi Kanjuro, ele é membro do clã Kurozumi, e ele fala de como ele estava passando informações pro Kaido e pro Orochi o tempo todo. Então chegam navios do Kaido, bem intimidadores, navios enormes, prontos para afundar os bainhas. Nisso o Kinemon decapita o Kanjuro e nós descobrimos que ele era um desenho, e um desenho perfeito do Kanjuro, o que é algo estranho. Eles inclusive falam, não pode ser, porque o Kanjuro que a gente conhece desenha muito mal, e o Kanjuro tá lá no porto sequestrando o Momonosuke pro Kaido. E aqui nós então vamos para o fim do capítulo, em que de repente um dos navios do Kaido toma tiro de um lado, e nós vemos o corpo do Luffy com a cara dele tapada. Ele tá chegando, já aparece o submarino do Law, e já tomando tiro do outro lado do navio do Kaido já aparece o Kid. E nós vamos para a revelação final, em que o Luffy fala ao lado do Law e do Kid, né, num double spread lá, numa página dupla, dizendo, se tu tá no mar, tu luta contra piratas. E esse final de capítulo foi muito bonito. O Luffy parece estar até com uma capa assim em estilo Roger, que é bem legal, muito interessante. E esse final de capítulo então ficou muito bonito. E bom, em termos de análise então do capítulo, depois do flashback do Oden, que foi meio confuso, teve alguns problemas, esse capítulo veio um capítulo sólido, um capítulo muito bom, né, depois de um tempo. Teve seus probleminhas, um que outro ali, e bom, mas em geral foi um capítulo muito bom, né? Algumas coisas foram talvez um pouco rápidas demais, mas é um ritmo interessante pro que o Oda tá tentando fazer de chegar na batalha. Então, depois de muito tempo parado, acho que ele quis dar essa acelerada no ritmo, e a revelação do traidor foi muito boa, o final do capítulo foi muito bom. Então acho que finalmente retomamos a qualidade que se espera de um capítulo de One Piece num arco que é para ser o arco mais épico de todo o mangá. Então esse capítulo foi excelente, né? Especialmente a parte da revelação do traidor, com o Kanjuro fazendo ela limpa, assim. Ele simplesmente não é uma coisa óbvia que ele tá rindo feito um malvado no canto, ele tá quieto. Ele tá agindo exatamente com os outros bainhas e simplesmente fala, sou eu. E daí quando ele fala sou eu, ele tá com uma cara meio macabra, e ele explica como ele é um Kurozumi, e como a morte do Yasuya foi em vão porque ele passou toda a informação pro Kaido. Então essa revelação foi muito bem feita. E a página final ali, então, com o painel duplo do Kid, do Luffy e do Law, foi lindo,
com uma frase linda, né? Tu luta contra piratas, e algo que é muito pouco feito em One Piece, que é uma batalha aquática, que vai ser algo muito interessante de ver. Então, para esse capítulo eu dou uma nota 4,5 de 5, uma nota muito boa, porque eu acho que esse capítulo então retomou a qualidade que eu esperava de um capítulo de One Piece. Então, muito obrigado por assistir. Quem gostou, deixa um like aí, por favor. Compartilha com seus amigos, comenta, dá sua opinião. Se não gostou, pode dar dislike, pode comentar as suas críticas, comentem suas teorias, comentem sua análise do capítulo. Esse feedback é muito importante para mim, para eu poder continuar o canal sempre o melhor possível. Muito obrigado a todos que compareceram e uma boa jornada em busca do One Piece.